Bom, boa noite, pessoal. Então, novamente, essa aula, a gente inicia a terceira parte, terceiro tópico, né, da disciplina de Computadores, Ética e Sociedade. Esse terceiro tópico aborda a parte de redes sociais e sistemas. Tá? Então, a ideia é discutir a questão da rede social, o impacto da rede social, mas antes disso, a gente vai discutir o que é um sistema, o que é um sistema computacional, né? E, acima de tudo, o que vem a ser um sistema complexo, que é a base de uma rede, né, e de uma rede social em particular. Tá? Então, essa primeira aula é dividida em duas partes. Né? Essa primeira aula, essa primeira parte, vamos discutir somente a parte de sistemas. Tá bom? Então, vamos lá. Os tópicos da aula de hoje, né? Então, discutir o conceito de sistemas, sistema de informação, sistemas complexos, redes complexas e redes sociais. Alguns desses tópicos provavelmente você já deve ter visto, né, na alguma disciplina da área da computação, tá? Só que de uma forma, eu diria até fragmentada. Então, são vários conceitos e a ideia com essa aula é consolidar essas ideias todas num único conjunto, tá bom? Então, é um pouco repetição do que vocês já viram antes, mas acho que vale a pena, tá? Então, qual que é a ideia desse sistema, né? É a ligação dos sistemas, de maneira geral, com a computação, né? Então, os sistemas computacionais, de maneira geral, têm esse papel, né? Principalmente na nossa disciplina, de tentar verificar, né, como os sistemas computacionais são construídos, formados e qual a sua relação e o impacto na sociedade, tá? E daí vem depois uma análise ética e moral e ética em cima disso, tá bom? Então, desenvolvimento de sistemas é o principal papel, né, do pessoas, né, pessoas de nossa profissão que atua na área da computação. Então, temos que discutir, envolve, na verdade, esse desenvolvimento e responsabilidade perante o cliente, o uso, adequação, qualidade e custo, né, tudo isso são fatores que envolvem a necessidade e a responsabilidade em cima do cliente. E também tem que haver uma responsabilidade perante a sociedade. Tá? Toda ação profissional ele vai impactar na sociedade e, portanto, você tem que ter essa visão social, né, impacto social também, né? Então, tem que obedecer à legislação, a questão ética, a questão de sustentabilidade, a questão também, a ética envolve a ética profissional também, tá bom? Ah, todo sistema, de maneira geral, né, na área da computação, envolve computação, ou envolve sistemas com alguma capacidade decisória, tá? Então, no fundo, é uma automação de decisão. Muitas vezes ele vai entrar dados, né, processar esses dados, vai analisar esses dados, né, e vai tomar uma ação, né, alguma decisão, que pode gerar uma ação ou não, uma ação humana ou ação automatizada, né, ou ação robótica, mas de qualquer forma resulta em alguma tomada de ação a partir de uma decisão, né? Então, essa automação da decisão implica que você tem que ter um critério, né, envolvendo análise, inclusive, de que, que decisões tomar, que ações tomar em função das entradas. Tá? Então, muitas vezes, aliás, é quase sempre uma responsabilidade do programador e da pessoa, do arquiteto do software, do sistema que especificou o sistema, especificou o problema e a solução. Tá? Então, tem que ter uma clareza, né, dessa tomada de decisão, tem que ter esses critérios bem claros, né, quais são as condições, quais são o papel das pessoas envolvidas nesse processo, tá? As pessoas como usuário do sistema e as pessoas também como consequência, né, dessas ações, desses sistemas automatizados. Tá? Essas informações adequadas para essa tomada tem que estar claro também no início, né, do processo de desenvolvimento. Envolve clareza, correção, completeza, né, e também no tempo adequado. Tá? Essas são, não adianta vir uma informação necessária para uma decisão depois que a decisão já foi tomada. Né? Então tem que vir no tempo certo também. Tá? E algumas decisões não podem ser postergadas. Né? Tá. Então, envolve também outros assuntos, né?
bastante discutidos na nossa área, tá? Privacidade e segurança de dados, tá? Como é um sistema que lida com dados, né? Então, a origem, captação dos dados, né? E a segurança, como você vai lidar com esses dados, dados principalmente envolvendo pessoas, né? Então, tem que haver um tratamento, né? Para preservar a privacidade, preservar o lado legal desses dados que estão sendo captados, né? E depois proteção, devido à proteção desses dados. Então, envolve segurança de dados também. Então, controle de acesso e autenticação, estabelecer níveis de confidencialidade, estabelecer níveis de segurança adequados para o acesso, né, aos dados, a esses dados em particular. Qualidade do dado e da informação, tá? Qualidade da captura do dado primário, os metadados, tá? Qualidade da comunicação e armazenamento, qualidade do software, né? Então, não só do dado, como também do desenvolvimento do software, né? Então, a qualidade da programação e a qualidade do software. Captura do dado primário e o metadado, isso tem a ver com a qualidade do dado, né? Quanto você confia no dado, né? Então, isso não depende só do dado, depende do metadado, que normalmente dá o subsídio necessário para dar a confiança nesses dados, tá? A gente não pode esquecer que o metadado, às vezes, é muito mais importante para estabelecer a qualidade do que o próprio dado, tá? Então, você fez uma leitura de um peso, por exemplo, né? Bem simples, né? Então, não adianta só colocar o dado do peso, tá? Você teria que colocar o metadado para subsidiar esse valor. Tá? Quantas casas decimais, qual foi o instrumento que foi utilizado para fazer a pesagem, quando foi a calibração desse instrumento, né? Que critério foi utilizado, né, para garantir as condições ambientais para você fazer a leitura correta desses dados, tá? Quem fez a leitura, tá? Que qualificação essa pessoa tem para fazer essa leitura desses dados e assim por diante. Então, o conjunto dessas informações que a gente chama de metadado, que é dado sobre o dado, então é metadado, né? Então, apesar do dado ser só uma casa onde é dito o peso, tá? Você tem todas as outras informações que dão subsídio a esse dado que foi capturado. Tá? Aquele peso que foi medido tem todo monte de outros dados, um monte de outros metadados que subsidiam esse dado, que garante que esse dado é de qualidade, que a gente pode confiar na leitura que foi realizada, porque tem todo o metadado, né? Tem todo o histórico de captura desse dado. Tá? E isso dá mais segurança à qualidade do dado. Tá? Então, a gente fala que em ciência, principalmente, né? O dado é fundamental para tirar as conclusões, mas o metadado é fundamental para confiarmos nos dados de entrada, né? Tá bom? Sistemas críticos e seguros são outros tipos de sistemas onde a saída desses sistemas implica, né, na segurança das pessoas. Então, sistema de controle de tráfego, sistema de controle de trens, né, sistema de controle de processos industriais e nuclear, por exemplo, né, são todos sistemas, né, computadorizados, muitas vezes, né, esses sistemas espaciais, por exemplo, são todos sistemas computadorizados cuja falha pode provocar a morte das pessoas, né? Então, essa é uma questão fundamental dentro da computação, né? Envolve questão ética e moral, tá? Para estabelecer, né, os níveis necessários, né, de qualidade para garantir, né, que ele não vai falhar na hora errada, né? Tá? Então, são muitos sistemas. À medida que começamos a usar o computador, né, no nosso dia a dia, à medida que começamos a usar o computador para realizar tarefas mais importantes, né, mais vitais, por exemplo, pilotar automóveis, né, automatizar uma série de processos, aeronaves, por exemplo, a falha desses softwares, né, provocam acidentes, né, provocam mortes. Então, exige uma responsabilidade muito maior por parte da programação, por parte de sistemas computacionais, tá? Então, são esses tópicos todos envolvidos, né, que fazem interface. Cada um desses itens faz a interface entre a computação, sistemas computacionais, as pessoas que desenvolvem sistemas computacionais
e a ética e a moral. Tá? Então, são vários tópicos que têm essa interface na área ética e moral. Tá bom? Então, são os pontos que a gente quis destacar bem no começo, né, da discussão da computação e dos sistemas no papel, e seu papel para a ética e para a computação. Desculpa, para a ética e moral. Aliás, um dos problemas que nós temos, por ser justamente uma área interdisciplinar, nós entendemos de computação, né, mas muitas vezes não temos uma base estruturada para discutir a parte ética e a parte moral, que é a parte que envolve outros assuntos, né? Tá? A parte ética e moral envolve não só a parte da filosofia, mas envolve a parte da justiça, né? E envolve a parte psicológica e emocional, tá? E envolve outros tópicos, né, que não são da área da computação. E, por outro lado, né, o pessoal que estuda ética, estuda moral, né, estuda a parte jurídica dessa questão, né, inclusive neuro, né, a área pessoal da neurocognição, tá, que envolve muito essa discussão mais moral, né, do que ética, eles têm uma grande dificuldade de entender a computação, né, quais são o impacto da computação. Então, essas interfaces é que está numa área de interdisciplinar, né, e a gente tem uma dificuldade de estabelecer esses critérios, essas interfaces de uma forma clara. Tá? Então, cabe a nós também avançarmos um pouco nessa área de humanidades para tentar criar um diálogo, né, com as demais áreas envolvidas na ética e na moral. Tá? A gente elencou esses tópicos não só para dizer quais são os principais pontos de contato, né, com a questão ética e moral, mas também para avisá-los, né, que no futuro a solução ética e moral desses itens vai impactar, né, no próprio desenvolvimento da computação. Tá? A computação vai ficando mais sofisticada, mais poderosa e mais próxima da capacidade humana, e vai substituindo o ser humano em várias situações, e vai sendo necessário você ter alguma uma base para isso, na parte ética e moral. Senão você não consegue avançar. A biologia e a medicina tiveram o mesmo problema, né? Avançou muito a questão genética, por exemplo, né? Você teve a questão de ter capacidade de você manipular genes. Hoje você tem capacidade de criar seres humanos artificiais com algumas melhorias genéticas ou manipulação genética. Você tem várias o uso das células-tronco, por exemplo, para você poder produzir partes do corpo, por exemplo, né, ou resolver problemas genéticos, mas tudo isso esbarra na questão ética. Né? E muitas sociedades, né, muitas nações, proibiram experimentos nessas áreas justamente para não ter que ter conflitos éticos e morais. Então, a própria ciência, o próprio avanço tecnológico nessas áreas foram limitados, né, por não ter respostas éticas e morais para estas questões. Tá? Então, até ter uma definição, até ter uma verdadeira análise, né, das consequências, tá? E não é possível ter uma tomada de uma decisão da sociedade em relação a esses pontos. Enquanto isso, dá-se uma parada no desenvolvimento, né? É fácil uma espécie de tem um termos para isso, né? É uma moratória, né? Chama. É uma segurada no desenvolvimento, apesar de ter potencial para continuar desenvolvendo, mas dá uma segurada nisso até que essa questão possa ser resolvida. Né? Teve um médico, inclusive chinês, que fez foi a primeira pessoa, na verdade, que conseguiu criar uma pessoa, uma criança, na verdade, né, eu não lembro exatamente da história, que com melhoria genética, alguma coisa assim, foi um escândalo, na verdade, foi um problema sério, na verdade, e acho que sofreu algum tipo de penalidade, né? Porque acho que era proibido fazer, mesmo na China era proibido fazer esse tipo de experimento ou esse tipo de ação. Tá? Então, a computação está caminhando para esses problemas todos. Tá?
um dos grandes problemas nos carros autônomos é justamente a questão jurídica, né, sobre a responsabilidade de quem é a responsabilidade quando esses carros produzem acidentes, por exemplo, né? Então, isso limita o desenvolvimento, né? Se esbarra numa questão jurídica que, enquanto você não tiver uma solução, você não consegue colocar o produto no mercado, né? Você impede o desenvolvimento dessa área também. Tá? Então, tem várias questões, né, da computação. Se ele começa a envolver, por exemplo, sistemas críticos, né, você começa a entrar no nível de discussão sobre de quem é a responsabilidade e qual o papel, né? Será que aí você vem inclusive a discussão se o engenheiro ou o cientista da computação está capacitado para tomar determinadas decisões, né, para inserir determinadas decisões dentro desses sistemas computacionais. Tá? Então, por que isso não avança, essas discussões? Não avança justamente por ser uma área interdisciplinar. Né? O pessoal que está discutindo essas questões éticas não tem o conhecimento suficiente da computação, da mesma forma que a pessoa que está discutindo a questão ética na parte biológica, às vezes não tem o conhecimento suficientemente profundo da biologia ou da medicina para tomar aquelas decisões, né? Para poder discutir filosoficamente essas questões éticas envolvidas. Tá? Então, não é uma coisa muito fácil, né? Muitos dos avanços da ciência, né, não só na computação, como na biologia e na medicina, estão meio que aguardando, né, um posicionamento da parte da filosofia e da parte da ética e moral para poderem continuar o seu caminho. Tá? Então, imagino que vocês, né, no futuro, encontrarão cada vez mais situações onde essas questões irão surgir, tá bom? Então, o exercício 9, né, o exercício que vocês estão, que foi passado para vocês, são vários filmes, né, que foram colocados e vocês terão que identificar essas questões éticas e morais, né? E, aliás, o papel da tecnologia nessas questões éticas e morais, né, dentro desses filmes, tá bom? É isso, alguma pergunta? Isso é só para esquentar a conversa, né? Sem perguntas? Só colocar essa tela, tá bom. Bom, pessoal, pode interromper a qualquer hora, tá? Caso tenha alguma dúvida. Bom, continuando. Conceito de sistemas, acho que todo mundo sabe que é um sistema. O que é um sistema? Isso é fácil, né? O que é um sistema? Um sistema de trânsito é um sistema? Resposta: um sistema respiratório é um sistema também? Vamos lá, gente. Uma boa pergunta. Não, eu quero ouvir uma boa resposta, né? Se tudo isso é sistema, então o que é um sistema? Difícil, né? Algumas palavras são tão partes ligadas. Está no caminho certo. Mas a gente vai esclarecer melhor, né? A gente viu na filosofia que a pergunta é muito importante e também, às vezes, ele exige. A gente trabalhou muito na definição de conceitos, né? Em cima de cada palavra, né? E sistemando essas palavras complicadas, né? Porque é muito utilizado e ninguém sabe exatamente o que significa, né? E, no entanto, ele tem uma definição clara. É o nosso papel esclarecer, né, qual é essa definição e por que ele pode ser utilizado em diversas situações, tá? Então, essa é uma preocupação nossa, né, de ter esses conceitos bem consolidados, principalmente na área da computação, né? Tem que saber o que é sistema, tá? Então, o sistema é isso aqui, ó, né? Tudo isso aqui, sistema respiratório, viário,
né? Sistema de trânsito, né? Sistemas administrativos também, né? Então, são partes, né? Órgãos e músculos, por exemplo, né? No caso viário, ruas, pontes, túneis, sinais, esses sinais, símbolos, né? Não são objetos físicos, é uma coisa mais abstratas. Regra de trânsito, né? Aliás, tem veículos, né, que não está colocado aí, e pessoas também, né? Pedestres, né? São todos elementos, né? São todos partes do sistema de trânsito, do sistema viário, né? Mas são essas partes, né? E tem uma conexão em comum, né? Que eles são conectados para realizar uma determinada função, que é, no caso do sistema viário ou sistema de trânsito, é para permitir a movimentação de pessoas e cargas, tá? Da mesma forma, o sistema respiratório é um conjunto de órgãos, músculos e todo um suporte, né? Até sangue, parte do sistema respiratório, tá? Cujo objetivo é permitir a função de respiração ou troca de gases, né? Tá? Oxigênio pelo gás carbônico, tá bom? Existe o sistema administrativo também, né? Que são um conjunto de cargos, funções e pessoas que exercem esses cargos e funções para realizar tarefas administrativas, né? Coordenar o trabalho de outras pessoas ou coordenar o trabalho dentro de uma empresa, né? Ou de uma instituição, tá bom? Então, o sistema é definido desta forma, né? É um conjunto de partes, essas são as partes, né? Tá? Não sei se o mouse está funcionando, mas são um conjunto de partes e essas partes interagem entre si, né? E essas partes que interagem entre si, eles formam um conjunto que realiza uma determinada função. Tá? Então, ah, voltando aqui, né? Tá? No sistema viário, por exemplo, você tem ruas, pontes, túneis, sinais, carros, pedestres, né? E motoristas. São todos partes do sistema viário. Inclusive, regras de trânsito, né? Que são coisas abstratas. No entanto, um avião, por exemplo, não faz parte do sistema apesar de voar, né, apesar de fazer movimentação de pessoas e cargas, ele não faz parte do sistema de trânsito, né? Então, precisa tomar muito cuidado, né? O que é partes, tá? As partes são aquelas partes que contribuem para aquela função, tá? Então, se ele não contribui para a função, ele não é parte do sistema, tá? Então, essa definição aqui é importante. São um conjunto de partes, é importante que interagem entre si e realizam uma determinada função. Se tiver uma parte aqui dentro, mas que não está interagindo com nenhuma outra parte, ele não é parte dessa função, não é parte do sistema. Tá claro? Então, esse entendimento, esse conceito é importante, tá? Então, o fato de você ter elementos que contribuem, que interagem entre si, faz com que ele crie uma fronteira, tá? O fato de existir essas partes aqui, você junta essas partes aqui, ele cria uma fronteira que está demarcada aqui, tá? E essa fronteira determina aquelas partes que fazem parte do sistema e aquelas partes que não fazem parte desse sistema, tá? Então ele pode estar um do lado do outro, grudado, né? Tá na mesma carne, por exemplo, né? Mas ele não faz parte do sistema, portanto existe uma fronteira entre eles, tá? Então essa fronteira determina o que é parte interna e o que é parte externa, tá? Então o ambiente externo, que está aqui, né? É o ambiente fora dessa fronteira que está aqui. É uma fronteira virtual, né? Que é delimitada pelas partes que realizam aquela função, né? Um sistema respiratório, por exemplo, pulmão, músculo que mexe o pulmão, né? Faz a respiração, tudo isso é parte, apesar do músculo eventualmente estar junto de um outro que faz outra função, né? Tá bom? Então, essas são essas partes, tem as partes, né? Interface bidirecional, interface saída, entrada, né? Então, o modelo simplificado aqui é transformar tudo isso aqui numa caixinha que tem uma determinada função, tá? Então, esse tipo de visão de sistema permite que você construa um sistema dentro do sistema, né? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, né? Tá? Hierarquia de sistemas. Então, esse conjunto aqui, por exemplo, de partes que interagem entre si, vira uma caixinha, né? Onde você tem uma entrada que está aqui, outra saída que está aqui, outra saída que está aqui, e aí ele vira uma caixinha, né? Que
Esse conjunto, por sua vez, vira uma outra caixa também com as entradas e saídas também, a partir dessas linhas, né, de interface. Aqui, ó, tá vendo? Linha de interface de entrada, outra de interação, outra de saída, e eles formam uma outra caixinha também. Então, isso é uma hierarquia, né? Então, isso permite uma série de coisas. Essa teoria de sistemas tem um papel muito importante na ciência, né? E não só na ciência, mas como todos o entendimento de todos os processos envolvendo o, a dinâmica de coisas, né? Tá? Então, quando se analisa uma cidade como um todo, né? Com sua divisão em várias tarefas, tá? Então, cada uma dessas tarefas é uma parte de um sistema, né? E o conjunto forma um outro conjunto de sistemas, tá? Então, essa visão de sistemas permitiu a divisão de tarefas, divisão de uma forma clara de cada uma das funções de cada uma dessas caixinhas, e permitiu também uma série de medidas. Uma vez que você define a função, você consegue definir os parâmetros dessa função. Tá? Quais são os parâmetros? Os parâmetros de desempenho, por exemplo, né? Tá? O que está entrando e o que está saindo, né? Quanto tempo leva para entrar a entrada virar saída, né? Quanta energia gasta, quanto recurso gasta. Então você tem uma série de, passa a ser possível medir o desempenho através das suas entradas e saídas, a eficiência desse sistema, né? Quanta energia gasta em cada uma dessas partes, que parte é mais eficiente, que parte é menos eficiente, né? Então, uma visão do todo, mas você consegue segmentar e, acima de tudo, consegue ir dividindo em partes menores. Né? Isso cria uma capacidade de especialização. Né? Ao mesmo tempo, a partir dessa parte pequena, eu consigo montar coisas cada vez mais complexas. Tá? Então, se eu faço bem uma caixinha, por exemplo, né? A partir dessa caixinha, eu consigo montar uma outra caixa um pouquinho mais sofisticada e assim por diante. As caixas aqui, essa caixa que está aqui, vai ser parte de uma outra caixa maior, por exemplo. Então, com isso, né, com essa teoria de sistemas, eu consigo construir a partir de um parafuso, chegar no foguete, por exemplo. Né? A partir de uma coisa muito simples, né, bem feita, eu consigo ir montando, né, principalmente se eu conseguir padronizar essas pecinhas e essas funções, eu consigo chegar numa coisa muito maior, muito mais complicada, né, em função desse controle, da gestão de cada nível, né, de cada componente em cada nível de sistema. Tá bom? Então, a teoria de sistema tem um papel muito importante, principalmente, né, para processos que envolvem, né, o entendimento de coisas e construção de coisas. Então, para a ciência e também para a engenharia e para a computação, ele tem um papel muito importante. Tá? A computação usou diretamente a teoria de sistemas, apesar de ser uma coisa mais recente, né, criando, né, a orientação a objeto. Né? Então, orientação a objeto, o que é? Ele é um sistema, é uma parte, é uma caixinha, e a partir dessas caixinhas eu crio outras funções e vou criando níveis de funções cada vez maiores. As funções mais básicas, né, são chamadas às vezes de funções primitivas, e a partir dali eu vou criando, né, softwares cada vez mais complexos. Mas eu consigo testar, né, especificar cada uma dessas funções, testar muito bem essas funções. Né? Então, com isso, é a forma pela qual o software está ficando cada vez mais sofisticado, né? Através dessas caixinhas. Tá bom? A visão sistêmica, né, novamente atuando. Tá? Bom, quem inventou ou quem criou essa teoria de sistemas, né, é um sujeito chamado von Bertalanffy. Tá? Vamos ver se vocês adivinham qual era a profissão dele. Ele formulou a teoria geral de sistema, né? De sistemas, a TGS. Isso foi na década de 40, 1940. Novamente, 40, acho que é 40. Vamos ver. Ah, muito bem, biólogo, né? Tá, é isso mesmo, tá? Então, e o papel dele foi muito importante, inclusive para a definição de várias áreas novas, tá?
Por que era o biólogo, né? Porque é o seguinte, ele analisava de uma forma clássica, biólogo clássico, dissecando, por exemplo, uma ave, né? Tá? Então você vai dividindo ele em partes, né? A ave, cada uma das suas funções, tá? Só que, claro, já desde a época do Darwin já sabia que o formato do bico, o formato das asas, né, a própria biologia, né, daquela ave era extremamente dependente do ambiente onde ele vivia. Tá? O, o que ele comia determinava as principais características, né, daquela ave, né? Então, tipo da asa, o comportamento, o voo, o bico, tudo isso era não adianta estudar só a ave, né? Tem que estudar o ambiente onde ele estava, tá? Então, ele viu que a ave é apenas uma caixinha dentro de um contexto maior, tá? Então, ele acaba, através da teoria geral de sistemas, acaba colocando a biologia num contexto maior, né? Então, cria o conceito de habitat, que é o lugar onde a ave vive em função desse ambiente, né? Da existência de predador, da existência dos alimentos dessa ave, cria todo, né? Define quase todos os elementos dessa própria ave. Tá? As características dessa ave são dependentes, portanto, do ambiente onde ele vive. Tá? Aí nasce também o conceito de ecologia. Ele é responsável por esses conceitos todos, tá? E a interdependência desses elementos todos. Então, a ecologia é um sistema complexo, porque você tem trocentos elementos, desde a ave até a minhoca, ou a bactéria que está no ar, né? E até a ação do tipo da árvore que está, árvore e do clima que forma aquela região, que determina uma série de características daquele habitat, né? Aquele habitat, tá? Daquele conjunto que a gente chama de ecologia. Então é uma interação extremamente complexa, né? Biologicamente falando, né? Desde o nível bacterial até o nível físico, né? Envolvendo a parte meteorológica, por exemplo. Tá? Então todos esses elementos são interligados e de uma forma complicada mesmo, de uma forma bem, né, bem forte e de uma forma complexa. Tá? Então, esse entendimento, né, do, da complexidade das coisas, da interação entre as partes, né, e que inclusive dificulta o entendimento, né, então, isso foi a grande contribuição do von Bertalanffy, permitiu analisar, né, esses elementos todos de uma forma, né, segmentada, de uma forma controlada, né, para entender que ao entender que há uma interação, como você consegue dividir, né, essas interfaces, estabelecer uma das primeiras coisas que você importantes, né, na teoria de sistema é realmente estabelecer as interações. Tá? Como é que interagem, né, esses elementos todos que estão no ambiente? Tá? Quais são as interfaces de entrada, quais são as interfaces de saída? Isso é muito importante. A partir daí que você consegue definir uma série de características e inserção desse elemento no contexto. Tá? E acontece a mesma coisa com o software. Né? Você cria um bloco de software, você tem que imaginar quais são os dados de entrada, quais são os dados de saída e como é que ele interage com a estrutura de dados, a estrutura de outros programas. Tá? E essa interação que faz com que você crie, né, módulos ou funções cada vez mais complexas. Tá bom? Então, a ciência usa a teoria de sistemas de uma forma. Tá? A gente chama de forma reducionista. Você pega uma coisa maior, né, tipo o universo, e vai dividindo em áreas, né, em disciplinas, e cada disciplina você vai dividindo em elementos cada vez menores. Né? Está usando as teorias de sistemas que está aqui no desenho, né, para ir a partir do todo chegando às partes, cada vez menores. E aí você vai criando um cientista especializado na unha do pé do passarinho, tá bom? É um cara super especializado. À medida que avança, né, avançamos na ciência, a nossa capacidade é limitada e nosso tempo também é limitado, né? Não temos tempo para aprender tudo que existe. O conhecimento vai sendo acumulado, né? Tá? Então passamos mais tempo estudando e, é, e o foco cada vez menor, tá? Porque não dá para aprender tudo, né? E você é obrigado a entrar em profundidade cada vez mais, né, menor, tá? Então, como é que você faz isso sem perder o controle do todo? Tá? Então, a teoria de sistema tem esse papel muito importante, né, de manter
a conexão com o todo, apesar de você entrar em profundidade, né? Você está entrando em profundidade, mas mantendo o controle do contexto, que é dado pelo teoria de sistemas. Então, essa é a função, quer dizer, um dos papéis importantes da teoria de sistemas dentro da ciência, tá? Que é muito criticado, na verdade, né? Porque essa visão reducionista faz com que você não consiga perceber outras interações, né? Interações macro. A gente vai discutir isso também, né? Interações que existem em outros níveis, que podem existir em outros níveis que acabam escapando, principalmente as áreas não disciplinares, né? Quer dizer, cada uma disciplina entrando em profundidade e você cria, né, vales de desconhecimento entre as disciplinas. Tá? Então, o FBC, né, foi criado, um dos pilares, né, do projeto pedagógico da UFBC é justamente trabalhar a interdisciplinaridade, tá? Que é entre disciplinas, né? Estudar o entre disciplinas, que não é fácil, né? Parece trivial, mas não é. Porque para você entender o que está entre as disciplinas, na verdade, você precisa ser bom em ambas as disciplinas, das duas disciplinas, por exemplo, para saber o que está no meio, né? Para saber o que não está, aliás, né? Nem nenhuma das duas partes. Tá? Bom, essa é a visão da ciência, né? Visão de profundidade. A engenharia e a computação usam a teoria de sistema de uma outra forma, né? No sentido contrário, né? A partir das partes pequenas, né? A partir dos parafusos bem construídos, que coisas maiores, que sistemas maiores eu consigo construir. Tá? Então ele faz um processo inverso. A partir das partes, né, chega em coisas maiores, que vão ser partes de outras coisas maiores. Tá? Então é um processo de construção. A ciência estuda alguma coisa que existe, então ele vai decompor aquilo que existe. A engenharia e a computação vai trabalhar em coisas que não existem, vai criar coisas que não existem na natureza. Né? Ele vai pegar coisas que ele já sabe fazer, que tem controle, que sabe fazer bem, e vai começar a montar, combinar eles, tá, para gerar coisas novas. Aí, novamente, o papel interdisciplinar, né? Então, você cria essas coisas não só dentro da disciplina, como também aproveita conhecimento e partes de outras disciplinas para criar coisas completamente novas, né? Tá? Então, esse é o papel, né, da teoria geral de sistemas. Se você entender bem, ele tem um potencial muito grande, né? A importância da teoria de sistemas é muito grande, né? Tanto para a ciência como também para a engenharia, tá? E claro, a computação também, né? Bom, então a função tem a questão da avaliação, né? Como você tem uma caixinha com as fronteiras definidas, tem a parte interna, né? Você tem como fazer uma avaliação. E essa avaliação não é só desempenho, né? A gente vai falar, não sei se vai dar tempo, mas a gente faz outro tipo de avaliação, que é a confiabilidade, né? Como é que essas partes estão ligadas de uma forma confiável, né? Se ele consegue suportar as falhas internas e continuar operando, continuar gerando a função, né? Então, partes, ambiente externo, tá? Como diversos componentes da função, tá? Desculpe, do sistema. Tipo de sistemas: sistemas abertos, fechados, estável, dinâmico, adaptativo, não adaptativo, né? Permanente ou temporário, simples ou complexos, tá? Então a gente vai ver algumas coisas, mas alguns conceitos são, não vamos entrar no mérito, né? Mas alguns conceitos são relativamente simples, tá? Um sistema aberto, né, é um sistema onde as partes entram e saem do sistema. Então, no caso de um sistema aberto, por exemplo, essas partes fazem parte desse sistema de uma forma temporária e daí a pouco ele está saindo, né, fazendo uma outra função em um outro sistema, por exemplo. Então, são sistemas abertos. Sistema fechado é quando todos os componentes estão lá e não se mexem, né? Então, o papel bem definido e bem fechado, né? Tá? Então, isso é um sistema fechado. Estável dinâmico, né? Então, são sistemas que podem se alterar, né, de acordo com a situação. Então, são sistemas que mudam o comportamento e também, às vezes, mudam até a composição em função dos eventos. Tá? Então, são sistemas mais dinâmicos. Adaptativo ou não adaptativo são sistemas que
uma vez que você define o sistema, você automaticamente acaba definindo o ambiente externo. A pergunta é, quando o ambiente externo muda, o que o sistema faz? Tá? Então, essa característica de se adaptar ao ambiente que está se mudando, alterando, é uma característica que é um sistema adaptativo ou não adaptativo. Tá? Permanente e temporário é a questão temporal de sua existência. E sistemas simples e complexos, a gente vai ver, né, que é realmente independente da relação entre os componentes, tá? Mas a gente vai ver que tem algumas diferenças importantes, tá bom? A gente vai ver mais à frente. Sistema de informação, né? Então, já discutimos o que é um sistema, o que vem a ser um sistema de informação. Vocês já tiveram essa aula, né? A maioria de vocês já tiveram. O que é um sistema de informação? Dado que o sistema é aquilo lá. Alguém sabe? Essa pergunta é fácil, né? Vocês têm a obrigação de saber. Bom, vou facilitar, vai. Sistema de informação é um sistema, tá certo? Lógico, não está no nome sistema. Então, dado que é um sistema, um sistema de informação é um sistema que trabalha com informação. Tá? A matéria-prima dele é a informação. Diferentemente, por exemplo, de um outro sistema, que possa trabalhar com outros itens, outros materiais, né? O sistema de informação é um sistema que trabalha só com informação, tá? Então ele vai entrar, né, e sair com informação, vai alterar a informação. Então a função dele é trabalhar a informação, né? Está escrito gerar informação, mas na verdade é um sistema que trabalha com a informação, tá? Então, uma estrutura interna formada por partes, né, pode ser um sistema, realiza determinada função, interage com o ambiente externo, né? Não esqueçam disso. O sistema de informação tem o seu ambiente externo também, tá? E a função é, né, tratar, não só gerar, mas tratar informações, tá bom? E quais são as partes de um sistema de informação? Tá? O nosso conceito da computação pode ser outras coisas, viu, gente? Um sistema de informação genérico pode ter um sistema de informação biológico, né? O ser humano é um ser, né, que é um sistema de informação, sob o ponto de vista mais abstrato, tá? Você pode, é um sistema, somos um sistema que capta informação, né? Temos memória de informação, trabalhamos e emitimos também informação, né? Tá? Se encarar o ser humano somente sob o ponto de vista da informação, tá? Mas no contexto da nossa profissão, né, um sistema de informação é formado por hardware, software e pessoas. Tá? Dois componentes importantes, né? Que é o hardware, que é o computador. Né? Precisamos não só do computador, também do software, que roda lá, o programa. Né? Precisamos do software, é um conceito mais abrangente. Ele não é só programa. Um software é formado por programas, dados e interfaces. Né? Então, isso compõe protocolos, né? Regras de interface. Isso forma o software. Tá? O hardware processamento, armazenamento, comunicação, conversão analógica digital na interface de entrada e saída, tudo isso forma o hardware. Tá? E pessoas. A gente não pode esquecer das pessoas no sistema de informação. Tá? Apesar do próprio pessoa ser um sistema de informação por si só, tá? Mas a pessoa aqui está no plural, porque um sistema de informação normalmente não é formado por uma pessoa só, são várias pessoas que têm papéis diferentes, né? Então, é um sistema. Qual o papel dessa pessoa? Ele não é só o usuário do sistema de informação. Tá? O usuário é importante no sistema, né? Mas ele não é o usuário que está fora da caixa do sistema de informação, é o usuário que está dentro da caixa. Tá? Isso porque muitas vezes um sistema de informação ele precisa dessa pessoa para completar o sistema, tá? O sistema de informação. Por exemplo, né, um sistema bem simples, mesmo de um cadastro, né, tá? Onde você está cadastrando os dados do usuário. O usuário
aparentemente é um cara fora do sistema. O sistema só tem um papel, a interface com o usuário é um formulário que vai preenchendo o dado, né? Mas, sob o ponto de vista de informação, esse usuário, ele é parte desse sistema, porque ele está alimentando com dado, tá? Então, precisa tomar muito cuidado, né, com essa definição. A gente tem que realmente entender, né, que o sistema é mais amplo, né? Então, por isso você tem que fazer uma interface amigável com esse usuário para fazer essa função de captura de dado do usuário uma forma mais suave, mais precisa possível, tá? Para dar máxima qualidade à informação de entrada, tá bom? Mas a pessoa que está aqui, ele não é só o usuário, né? Tá? Que é importantíssimo, né, no sistema de informação. Ele também é o cara que está construindo o software, é uma pessoa. Então, se existe uma falha no software, normalmente você consegue rastrear essa falha a uma pessoa, é o programador. Tá? Da mesma forma que a maioria das falhas, quedas de avião ou acidente de carro, normalmente se você rastreia, né, muitas vezes a grande maioria das vezes a culpa é do motorista, né? Tá? Você rastreia a falha à pessoa, naquele sistema. Tá? Então, temos que entender, né, e considerar a pessoa como parte do sistema, né? Pode, eventualmente até é o elo mais fraco, né? Mas ele é muito importante para que o sistema funcione bem. Então, no sistema de trânsito, o motorista é parte desse sistema, a pessoa, o motorista, né, é parte desse sistema, e uma má interface entre pessoa e os sinais de trânsito, por exemplo, pode gerar acidentes, né? Ou uma má interface entre a pessoa e o veículo que está dirigindo pode gerar um descontrole do veículo. Da mesma forma, o sistema de informação em relação às pessoas, seus usuários e seus construtores desse sistema, né, qualquer é, erro, né, ou má relação, né, que pode determinar a perda ou queda do sistema, tá bom? Então, o papel das pessoas aqui é muito importante. Você tem que entender muito bem qual o papel de cada uma dessas pessoas, né? A pessoa que faz o programa, a pessoa que mantém o sistema rodando, né, que é o operador do sistema, a pessoa que usa o sistema, cada uma dessas pessoas tem um papel dentro do sistema de informação, tá bom? E é um papel relevante. Nenhum desses papéis, né, são papéis que sejam dispensáveis, tá? Então, às vezes é mais importante que o próprio hardware ou software, tá? Então, o sistema de informação é formado por hardware, software e pessoas que interagem entre si. O sistema, né, tem como função tratar e gerar informações, interagindo com o ambiente externo através de interfaces de troca de informação, né? Então, como é um sistema de informação, a interface será por informação também. Tá bom? Então, forma de interação, a gente já viu também. Isso é uma característica do sistema, né? É um sistema reativo, ele reage à entrada. O sistema realimentado é um sistema que vai autocorrigir eventualmente, né, por realimentação. Sistema interativo, né, você tem uma relação de interação com o seu ambiente externo, né, e muda o comportamento da estrutura interna em função disso. Tá? Bom, dúvidas? Uma pausa para tirar dúvida? Nenhuma dúvida? Então tá bom, vamos continuar. Então essa é a figurinha. Muitas vezes simplificamos esse modelo, né? Sistema de informação como isso aqui, como um processamento, uma caixinha só, né? Com entrada e saída, entrada de dados e saída de informação, né? Muito cuidado com esse processamento aqui que envolve pessoas também, né? Tá bom? É uma função. Então tá aqui, ó, destaque as pessoas, com parte do sistema. Então, como ele é parte do sistema, você acaba, né, criando uma especificação, né? Especificação do usuário, especificação do operador, né? Qual a função dessa pessoa, né? Então, sistema de análise de crédito, você tem várias coisas entrando em informação e uma das coisas uma parte que não é automatizada, por exemplo, é o gerente que autoriza, né,
determinados créditos, né, que a máquina não conseguiu resolver, passou para as pessoas, tá? Aí você tem que entender qual é o papel dessa pessoa, né, qual a função que ele faz, qual é o procedimento, qual o algoritmo que ele vai executar, quais serão os dados que tem que consultar, né, e assim por diante. Você define a caixinha chamada pessoa como fosse definir um programa, um software, né? Então, ele é um elemento do sistema. Então, portanto, deverá ser analisado e especificado também como fosse uma dessas caixinhas dentro do sistema. Tá bom? Bom, finalmente vamos discutir um pouco sobre sistemas complexos. Tá? Então, sistemas complexos também é um sistema, só que tem algumas características diferentes, né, que a teoria de sistemas clássicas não conseguiu resolver ou não conseguiu tratar. Tá? É um sistema de partes e hierarquizadas, partes dentro de partes, e, no entanto, tem determinados fenômenos que você não consegue tratar somente com esse processo. Tá? E aí vem a teoria de sistemas complexos. Tá? Uma teoria muito importante e um primeiro entendimento do que é um sistema complexo, de que muitas vezes ele é confundido, né? O sistema complexo é confundido com sistemas complicados. Tá? Um sistema complexo não é necessariamente um sistema complicado. Complicado e complexo não são sinônimos. Tá? Então, o que são sistemas complexos? Tá? São sistemas que têm uma interação entre as partes, uma interação em escala maior, grande, né? Mas que tenham determinadas características e determinados comportamentos. Tá? E isso que define um sistema complexo. Então, bom, não existe uma definição consensual sobre o que são e o que não são, mas existem algumas características comuns apresentadas por tais sistemas, né? E onde há uma certa concordância entre pesquisadores como isso é uma característica, né, de um sistema complexo, tá? Bom, outra abordagem entra em acordo, né, dizendo que há alguns exemplos, né, de sistemas que a gente, como eles sistemas, cientistas concordam que seja exemplos de um sistema complexo, tá? Mas uma coisa importante, né, ele não é não é necessariamente um sistema complicado, tá? Um sistema complicado ou um sistema de grande porte, tá? Um sistema composto de um grande número de entidades, processos ou agentes que interagem entre si, ou seja, um sistema, né, cuja compreensão necessita do desenvolvimento de novas técnicas como modelos não lineares e simulação computacional. Tá? Ou seja, não é uma coisa facilmente entendível. Tá? Apesar de você ter todas as partes, você entende o papel de cada uma dessas partes de uma forma clara, você não consegue entender o todo. Um sistema que pode ser analisado através de seus muitos componentes interrelacionados, onde o comportamento de cada um depende do comportamento dos outros. Tá? Essa é uma forma de definir. Tá? Uma coleção de objetos interconectados que apresenta fenômenos emergentes. Essa é uma das definições mais comuns, né? A necessidade, né? Você define um sistema como sendo complexo, né, se ele tiver uma propriedade emergente. Né? O que é uma propriedade emergente? É uma propriedade derivada do fato de ele interagir com outras partes dentro daquele sistema. Tá bom? Então vamos lá. Alguns tipos, né, de sistemas complexos, tá? Sistemas complexos que exibem uma complexidade desorganizada. Um conjunto com grande número de partes, cada parte com um comportamento de grande variabilidade e aleatório, pode resultar em um sistema com propriedades que podem ser compreendidas através de métodos estatísticos ou probabilísticos. Né? Por exemplo, partículas de gás contidas no recipiente. Tá? Então, não sei se vocês sabem, mas os gases, né, são compostos, né, por moléculas, né, não interligadas, quer dizer, com baixa conexão,
entre essas moléculas, baixo ou inexistente, né? Tá? Então, eles são praticamente neutros em termos de valência, e esses gases apresentam um movimento browniano, né? Tá? Um movimento em função da temperatura, tem um movimento que é basicamente aleatório, né? E o conjunto desse movimento aleatório gera uma coisa chamada pressão, né? Então, por que pressão? São essas partículas, quanto maior o calor, por exemplo, aumenta o movimento dessas partículas e aumenta o número de vezes que essas partículas batem, né, atingem o invólucro, né, que está retendo o gás. Então, se é um balão, por exemplo, você, ao esquentar o gás, né, se as moléculas do gás se expandem, né, no sentido de você exige mais espaço para sua movimentação, fazem com que o volume total ocupado seja maior, ou seja, a, a, a molécula atinge com mais velocidade as paredes do balão, fazendo com que ele se expanda. Tá? Essa é uma característica que tem um comportamento estatístico, probabilístico, e, no entanto, você consegue medir. Você mede na forma de uma relação de pressão, volume e temperatura, é a fórmula do Boltzmann, né, da termodinâmica, está diretamente relacionado, né. Na verdade, se você analisar a origem, do seu ponto de vista de fenômeno, é um fenômeno estatístico, mas tem uma fórmula, né, que representa a relação entre pressão, volume e temperatura. Tá bom? Uma complexidade organizada é um conjunto de partes cuja interação não são aleatórias, né, mas são correlacionadas, de tal forma que isso resulta em propriedades emergentes, né, sem direcionamento central e sem relação com propriedades individuais das partes. Tá? Por exemplo, são as redes sociais. Né? Redes sociais no sentido bem amplo. Tá? Não é só a rede de indivíduos humanos, né? Uma rede formada por formiga, colônia de formigas ou colônias de abelhas também é considerada uma rede social. Tá? Então, relação entre um comportamento individual são, digamos, propositais, né? Esse relacionamento tem um propósito por trás disso. Existem algumas regras de relacionamento entre essas partes, mas não é essas regras que determinam o comportamento como um todo, né? Geram um comportamento global, né? Que tem propriedades interessantes, esse comportamento global. Da mesma forma que você mede a pressão de um fenômeno estatístico, né? Você pode medir determinadas características pelo comportamento do conjunto. Tá? Algumas dessas características, né, principais dos sistemas complexos, mas não necessariamente presentes em todos os casos. Então, propriedades emergentes é um deles, né, já comentamos. Comportamento coletivo, né? Auto-organização, que é um outro conceito muito importante, tá? De um sistema complexo. Evolução e adaptação, formação de padrões e dinâmica não linear. Né? Então, o comportamento dinâmico, por exemplo, né, às vezes não necessariamente é um comportamento linear, né, ou escalável. Então, são algumas dessas propriedades. Um dos mais importantes, portanto, são propriedades emergentes, né, que são propriedades que definem quais são as principais propriedades que definem os sistemas complexos, né? Propriedades emergentes, auto-organização, né? Uma dinâmica não linear, não necessariamente, tá certo? Mas as duas principais, eu diria que são as propriedades emergentes e a auto-organização. Bom, deixa eu só voltar aqui. Alguma dúvida por enquanto, gente? A gente fica no monólogo e aí não sei se torna cansativo, né? Sem dúvida, sem problema, né? Tá bom. Então vamos em frente. Bom, vocês viram que primeiro, né? Uma característica importante de sistemas complexos. Primeiro, é formado um número de elementos muito grande. E segundo, que há uma relação entre esses elementos. Bom, por ser um sistema, isso é obrigatório, né? Um sistema que não interage com o resto, ele não é parte do sistema.
Tá? Se ele não tem um papel claro dentro daquele sistema, ele não é parte desse sistema, tá bom? Então, é um número grande de componentes ou de elementos e eles têm uma interação entre si, tá? Que tipo de interação, né? Então, rede de relacionamento dinâmico são aquelas redes onde você abre e fecha, né? Quer dizer, é uma relação onde existe uma dinâmica nessas relações, né? Tá? Pode abrir e fechar. Relacionamentos não lineares, né? O efeito pode não ser proporcional a uma causa, tá? Uma pequena perturbação pode causar um grande efeito, um efeito proporcional ou nenhum efeito, tá? Ou seja, esse é um relacionamento não linear, né? Não existe uma relação causa-efeito bem determinado, né? Bem parametrizado. Relacionamento com memória, tá? Essa é uma outra característica importante, né? Existe essa relação, mas existe uma memorização das relações anteriores, tá? Então, se alguma coisa deu certo, às vezes é autorrealimentado de uma forma positiva, né? Então, ou seja, a memória tem efeito nessa relação. Relacionamentos com realimentação, com feedback, né? Tá. Então, são efeitos, né? Onde o elemento é devido, né, a um feedback do outro, tá? Então, é um relacionamento onde há uma troca de informação ou de outra coisa a mais, né? Tá bom? Então, são vários tipos de relacionamento e às vezes é uma combinação desses relacionamentos dentro do sistema complexo, tá? Bom, a partir dessas características, aparecem algumas teorias, algumas relações de algumas teorias já conhecidas, né? Teoria do caos vocês conhecem, né? É conhecido como também efeito borboleta, né? O butterfly effect, né? Quer dizer, o bater de asas de uma borboleta pode provocar, né, com devido encadeamento, pode provocar uma tempestade em algum outro lugar do planeta, né? Esse é conhecido como teoria do caos, tá? Então, a teoria do caos não é uma teoria probabilística, não sei se vocês conhecem, né? E nem uma teoria aleatória, ela é determinística, né? Só que extremamente sensível aos parâmetros iniciais, ou extremamente sensível a algumas definições, né, nos seus parâmetros. Quer dizer, qualquer variação pequena ele provoca um grande efeito, tá? Efeito acumulativo, às vezes. Então, essa é uma característica da teoria do caos propriamente dito, né? Então, caos não significa que seja aleatório, ele é determinístico. Só que a dependência dele é a valores muito pequenos, né? Tá? Efeito, às vezes está no arredondamento, né? Está na diferença de uma operação que está na última casa decimal, por exemplo, né? Da precisão, tá? Então, são consequências, né, de sistemas complexos também, tá? Isso é uma decorrência que gera a teoria do caos também, tá? Independe das condições, muito dependente das condições iniciais. Então, se você não conhece as condições iniciais, acaba virando um sistema imprevisível, né? É o que diz aqui, é determinístico, mas é imprevisível. Tá? Por que é imprevisível? Porque como ele é sensível, extremamente sensível a pequenas variações de valor, né? Se você tem esses valores espalhados, por exemplo, e você não conhece eles, você não consegue prever o que vai acontecer. Tá? Então, no caso dos sistemas complexos, né, além da sensibilidade às condições iniciais, depende também do histórico de eventos que ocorreram no sistema. Né? Tá? Então, é um sistema caótico com memória. Tá? Então, sistemas caóticos é considerado um subconjunto dos sistemas complexos. Ok? Tudo bem? Alguns exemplos reais de sistemas complexos, né? Que todo mundo considera, todos os cientistas concordam que se trata de sistemas complexos. Bom, colônia de formigas. Por que a colônia de formigas, ou de abelhas, ou de alguns outros insetos sociais são categorizados como sendo sistemas complexos? Porque surge, né, nessas colônias um comportamento, é, uma inteligência social, um comportamento emergente. Né?
como é que funciona esses comportamentos no caso dessas colônias de animais, né? De insetos? Isoladamente, analisando uma formiga ou uma abelha, eles têm uma capacidade muito limitada, né? Em termos de neurônio, em termos de cérebro, tá? E uma capacidade muito limitada de adaptação, por exemplo. Né? Você muda o clima, você muda o ambiente de trabalho, né, desses insetos, você percebe que eles têm individualmente uma capacidade extremamente limitada de ação. Tá? Eles não têm uma inteligência suficiente para se adaptar, né, ao ambiente. No entanto, a colônia, né, a colônia de insetos, ele tem uma capacidade de adaptação e tem uma resiliência incomum, né? Então, você está lá, derruba a colmeia, né, de uma abelha, ou então acaba com o formigueiro, tá? Eles têm, como conjunto, uma capacidade de resolver essa questão, né? Então, rapidamente se muda de lugar e depois começa uma nova colônia, né? Então, se teve um problema de construção de uma colônia em cima da árvore, ele vai tentar uma outra solução que não seja em cima de uma árvore. Tá? Ou seja, o colônia apresenta uma certa inteligência. Então, tem a capacidade de adaptação, capacidade de evolução, tem todas essas capacidades que você atribui a um indivíduo, um mamífero, né? Mas seria impossível de atribuir uma única formiga a uma única abelha. E, no entanto, se adapta, a colmeia se adapta, se ajusta e vai sobrevivendo nesses milênios todos, né? Os milhões de anos de evolução, tá? Então, isso porque, né, essa colônia apresenta um comportamento emergente, que é a inteligência social, tá? Então, é superior à inteligência individual da formiga. Tá? Esse é um conceito muito importante que a gente vai explorar também na discussão das redes sociais, tá? Bom, esse é um comportamento emergente, né, que é relevante. Economias humanas, né, então a teoria econômica normalmente é considerada também como um sistema complexo, tá? Apesar do dinheiro ser único, né, que mede é uma medida de valor universal, ele tem várias características, né, que não permite, né, que você tenha um controle e um entendimento sob o ponto de vista disciplinar de cada uma das partes. Tá? É uma interação muito grande de várias partes, né, que fazem a economia humana. Então, até que é difícil, né? Várias teses para fazer o controle, né? Como fazer uma economia crescer, né? Sem os problemas envolvidos aí no crescimento. Tá? Uma outra coisa que é considerada também um sistema complexo é o próprio sistema nervoso, né? O cérebro humano, né? Tá? Porque é mais do que estudado o comportamento de cada neurônio, né? Como é que ocorre a sinapse, né? Como é que ocorre o pulso daquele cérebro. Tudo isso é conhecido, mas isso não explica uma monta de comportamento, né, do ser humano. Tá? Por exemplo, sob o ponto de vista psicológico, você tem aquelas coisas que o Freud definiu, né, teorizou, né? Tem um id, né, que lida com instintos, o ego, que é a nossa consciência, e o superego, né, que faz a delimitação do nosso comportamento, tá? Justamente é responsável pelo nosso comportamento ético, moral e ético. Tá? Mas como é que você mapeia esses elementos de personalidade dentro dos neurônios, né? Existe algum neurônio responsável pelo ego, né? Então, como é que você mapeia, né, esses comportamentos? O que é consciência, né? O que é como é que você modela a mente humana, né, a partir do neurônio? Tá? E por que alguns animais possuem um número de neurônios maior que o nosso, né, um número de sinapses maior que o nosso também, e, no entanto, não tem uma série de características e comportamentos que nós temos, né? São dúvidas, né? Que são problemas que não conseguimos resolver
usando a teoria, né, de sistemas geral, né, o TGS, tá? Teoria Geral de Sistemas. Então, você pega e vai segmentando o cérebro, você vai ter, chega no neurônio, mas o próprio neurônio, o comportamento dele é muito simples, né? Não, você não consegue justificar a partir daquele neurônio, o comportamento daquele neurônio, todo o universo de comportamento do ser humano, tá? Então, o sistema nervoso, em geral, é considerado um sistema complexo. Células de seres vivos em geral, né? Infraestrutura de energia e de comunicação, hoje o porte é muito grande, né? Internet também, por causa dessa interação entre o ser humano e outros elementos da internet, né? E outros humanos que estão por trás desse componente da internet, você tem um grau de complexidade muito elevado, né? E tem um fenômeno, né, de comportamento de massa, né? Que é decorrente dessa internet, tá? Então, o seu ponto de vista de complexidade, você tem esses elementos aqui todos dentro desses sistemas todos, né? A propriedade emergente é comportamento coletivo, auto-organização, evolução e adaptação, né? Porque isso é praticamente da propriedade da inteligência social que surge como propriedade emergente, né? Formação de padrões, né, e dinâmica não linear. São todos elementos que surgem a partir da discussão do que é um sistema complexo. Tá? É isso. Alguma dúvida, gente? Sistema complexo é complicado? Não é complicado, né? É só complexo. Tá bom? Então, muitas vezes você tem um sistema complexo formado por muitos elementos pequenos, né? Como no caso do cérebro. Tá? Então, neurônios, você tem bilhões de neurônios interconectados. E o neurônio por si só é muito simples, né? Se você modela o neurônio, ele tem várias entradas, você tem um comportamento interno, quer dizer, várias entradas a partir de um certo limiar e gera um disparo, tá? Então, não é muito difícil simular um neurônio. Mas a partir da simulação do neurônio, você não consegue chegar aos comportamentos humanos, né? Tipicamente humanos, tá? Bom, muitos sistemas que nos interessam para análise e estudo são sistemas complexos. Tá bom, tudo bem. Construímos muitos sistemas complexos também. Aeronaves e software é um exemplo, né? Conseguimos construir graças à nossa estrutura, né, hierarquizada de desenvolvimento de sistemas. Tá bom? Sistemas auto-organizáveis é um outro atributo, né? Cadê? Tá aqui. Auto-organização é um atributo e uma das características importantes, né, dentro do sistema complexo. Tá? O que é o sistema auto-organizado? É um sistema que muda a sua estrutura como resultado de suas experiências e sua relação com o meio ambiente. Então, sistemas que se transformam de acordo com o seu meio ambiente. Tá? Principais características são a adaptação, né? Ou seja, vai aprendendo, tem a capacidade de aprender, e tem a característica de emergência, no sentido de emergir uma propriedade. Né? Isso sem controle central. Tá? Bom, padrões dos sistemas complexos vêm através de interações simples entre diversas entes. Tá? Então, a inteligência do todo é maior que a soma da inteligência das partes. Isso é uma característica comum mesmo, né? Dos sistemas complexos. Então, a auto-organização é um atributo onde você se altera, né, para gerar, né, experiência com novas fases, com novas experiências, a partir da experiência com o meio ambiente e com a memória também, né? Tá? Você faz uma alteração da sua própria estrutura. Isso é um sistema auto-organizável, se auto-adequar, se auto-adaptar, ou você internalizar, né, as suas relações externas. Tá? Tudo bem? Inseto pode ter algumas centenas de neurônios, né? Entretanto, organizações de insetos são capazes de maravilhas arquiteturais
elaborar sistemas de comunicação e ser resistentes a intempéries da natureza. Então, são adaptativos, né? Tá? Você consegue sobreviver a várias situações que o inseto por si só não conseguiria, né? Tá? Tem uma lista de insetos sociais. Tá? Uma outra característica do sistemas auto-organizáveis é que não existe um controle central, né? Sistemas complexos também. Sistemas complexos não, os sistemas emergentes também às vezes não têm uma controle central para gerar. Ordem global, ordem é genérica, né? Emergência e comportamento inteligente. Redundâncias, né? Se o indivíduo falha, a comunidade é pouco afetada, né? Tá? E a capacidade de adaptação, né? Tá bom? Então, essas são as principais características de sistemas auto-organizáveis. Dado que um sistema complexo, né, é tudo isso aqui, tá? Então, ele é formado por muitas partes. Né? Existe uma topologia de rede que interliga essas partes. Né? Então, a rede complexa também é parte dos sistemas complexos. Tá? É uma rede com topologias, características topológicas não triviais, né? Características que não ocorrem em redes simples, como gráficos aleatórios ou anéis. Tá? Então, vamos lá. Topologias é como se se desconectam, né? Tá? Então, sistemas complexos naturais frequentemente possuem tais topologias, né? Tipo, anel aqui, em grafo aleatório, tá? São características, né? T alimentar, presa e predador, tá? Uma relação de complexidade e uma rede de colaboração entre cientistas, tá? São todos tipos de exemplos de redes complexas, né, envolvendo relações. Tá? Uma coisa importante nessas redes complexas, né, é que ele só tem várias topologias, mas eles formam um arcabouço, né, de um comportamento complexo. Tá? O atributo de propriedade emergente, o atributo de auto-organização, não é possível gerar esses atributos sem ter por trás uma rede complexa, né, para gerar, para dar suporte a essas estruturas, a essas conexões. Tá? Então, esse exemplo, né, é que é o exemplo, né, de uma cadeia alimentar entre presa e predador. Tá? Colaboração entre cientistas tem mais ou menos essa cara, né? São várias redes e você tem uma espécie de hub, que é o chefão, né? É uma pessoa que todo mundo considera como sendo uma referência da área, tá? E isso acaba gerando, né, um núcleo, tá? Da mesma forma, de alguma forma você tem uma conexão entre os núcleos, né, dessas pessoas centrais que fazem o papel de nuclear esse conjunto. Né? Então, uma rede de pessoas, né, os cientistas no caso, que tem interesse comum, né, ou então forma uma liderança local que tem um forte interesse ou então uma forte especialização nesta área. E aí, através de ligações entre eles, você acaba criando, né, uma colaboração um pouquinho mais ampla. Tá bom? Então, aqui são exemplos de várias redes sociais. Opa, tá. A internet é um caos desse tipo, colorido artificialmente, mas acontece o mesmo fenômeno, né? A partir, tem gente que tem um monte de conexões, né? Ele acaba fazendo o papel de hub, ou então de distribuição e divulgação de informações. Tá? É quase uma floresta, né? Então, redes complexas formam uma espinha dorsal dos sistemas complexos, tá? Porque sem rede, né, ela
você acaba não tendo um sistema complexo, tá? Então, o que é um sistema? Então, são partes interconectadas entre si, tá? Normalmente, você ter um comportamento complexo implica que você tem que ter uma rede complexa também que dá suporte a essa vida, né? Essa estrutura de dinâmica, né, entre os outros elementos para poder criar essas propriedades emergentes, para poder criar todas aquelas características ao qual chamamos de sistemas complexos, tá? Então, sem essa rede não seria possível você ter esses fenômenos acontecendo, tá? Isso é uma grande constatação, né? Algumas redes são geométricas ou regulares em espaços 2D ou 3D. Outros contêm conexões de longa distância ou não, ou são especiais, tá? Ou não são espaciais, tá? Quer dizer, às vezes você tem uma conexão que ela não é visível, ela não existe fisicamente, tá? Compreender um sistema complexo requer quebrá-lo em partes e depois remontá-lo. Não, isso é uma coisa complicada mesmo, né? Tá? Às vezes você não quer quebrar, né? Só o quebrar, tudo bem, facilita seu entendimento, mas você não consegue juntar depois, tá bom? Redes são ferramenta adequada para esta função, né? Caracterização da anatomia das redes é importante porque, em geral, a estrutura afeta a função, tá? Então, a forma de você montar essa rede, né, ou a forma de você fazer a integração dessa rede, ele altera o comportamento da função, tá? E vice-versa também, claro. A estrutura de redes sociais, por exemplo, né, previne, para prevenir a transmissão de doenças, no caso do coronavírus, né, controlar a disseminação da informação, marketing, model access, né. Então, o sistemas, né, uma rede social montada de uma forma mais distribuída, né, ele teve um papel muito importante para controlar, né, a transmissão de doenças. Tá? Então, uma estrutura, por exemplo, extremamente centralizada como essa aqui, tá? Você tem aqui você consegue enxergar hubs, né? Tá? Eles são muito frágeis sob o ponto de vista, né, de disseminação de fake news, né, de propagação de histórias, bom, fake news mesmo, né? E tem uma robustez menor, na verdade, tá? Para determinados problemas, né? Se você dissemina, por exemplo, um boato, ou dissemina uma coisa danosa, né? Essa disseminação é muito mais rápida, fragilizando principalmente o núcleo, né, dessas redes sociais. Tá? Estrutura de rede elétrica e internet. Aqui você tem apesar de ser uma rede complexa, né, normalmente você tem uma interação que garante um certo nível de proteção aos dispositivos que fazem parte da rede de energia elétrica. Né? Então, eventualmente, até num blackout pode cair tudo, né? Mas eles são bem resistentes, é construído para ser resistentes e resilientes. Tá? Então, entender, né, quais são os pontos frágeis é importante, tá? Para você garantir a estabilidade dessas redes de distribuição de energia elétrica. O que mais? Bom, esses são alguns exemplos, né, de sistemas complexos reais, tá? A partir do... Aqui, no caso, é exemplo onde a rede determina o comportamento. Tá bom? A bibliografia aqui é sobre a rede de cientistas aqui, tá? Tem a bibliografia sobre essa relação, colaboração entre cientistas. Bom, dúvidas? Meio cansativo, né, gente? Mas essa introdução aqui, no fundo é uma introdução mesmo, do que é um sistema complexo. Ele tem um papel relevante no uso de uma rede, né, numa escala maior. Tá? Então a gente vai discutir um pouco isso. Vou aproveitar e abrir um outro slide.
a segunda parte, ele começa, essa segunda parte, ele começa com a parte de redes novamente, tá? Tá? Então, o que nós vimos até agora? Né? Nós vimos que é um sistema. Dentro dessa visão do que é sistema, tem coisas que a gente não consegue explicar somente analisando as partes e as suas relações. Tá? É o caso dos sistemas complexos. Tá? A partir do estudo do neurônio, você não consegue explicar determinadas propriedades do cérebro, né? Algumas propriedades emergentes, consciência, inteligência, capacidade de adaptação, tudo isso são capacidades, são características do cérebro, né? Você não consegue reduzir, né? Na época dessa sinapse, né, entre esse neurônio e esse que gera inteligência. Não dá para afirmar isso. Tá? Então, o estudo reducionista da ciência não consegue explicar fenômenos que dependem essencialmente de uma grande quantidade de interações. Tá? E isso define realmente o que é um sistema complexo. Tá? Agora, dentro desse contexto de sistemas complexos, nós vimos também que a rede, né, é que tem um papel mais relevante. Tá? Então, essa discussão toda é um fundamento teórico, né, para começar a discutir com mais força e com mais propriedade o que vem a ser uma rede social, essas que nós conhecemos, uma rede social que envolve seres humanos. Né? Então, a nossa rede social atual é formada pela internet e ligando pessoas através do WhatsApp, por exemplo, né? Essa é uma rede social. Aliás, vocês fizeram uma estatística, né, para gente, para saber qual a influência da rede social na vida de vocês. Então, como a existência dessa rede nova, né, que é a internet, pode provocar, né, um fenômeno de comportamento complexo. Tá? Então, esse é o objetivo. Tá? Então, o preâmbulo nosso, né, anterior teórico foi apresentar essas características do que vem a ser um sistema complexo e qual é esse efeito, né, nas redes sociais. Tá bom? Então, vou aproveitar que provavelmente na próxima aula não vai dar tempo para discutir isso aqui. Tem mais espaço aqui. Está em inglês porque o material original foi apresentado numa palestra em um congresso internacional, então eu acabei trazendo, né, em inglês mesmo, tá? Vou pular um pouco a parte inicial, tá? Que está aqui, mas eu vou voltar depois, tá? Então aqui diz o seguinte, né? Acho que eu esqueci de trazer a bibliografia disso, mas basicamente é uma discussão sobre rede social, né? Rede social e qual o papel da rede social no desenvolvimento humano. Rede social de uma forma geral, esquecendo o WhatsApp, esquecendo a rede social atual, vamos voltar alguns passos atrás, tá? Ele sempre existiu, tá? No instante que você tem um núcleo familiar, por exemplo, uma mini rede social, né? Aí você tem uma aldeia, por exemplo, você forma uma rede social maior. Então, essas redes sociais sempre existiram. É dentro desse contexto de rede social, tá, que a gente quer analisar, né, a partir da ótica de sistema, a partir da ótica de sistemas complexos, queremos analisar o que vem a ser uma rede social e qual o impacto da tecnologia que altera essas redes sociais que isso provoca. Então, vamos estudar sob o ponto de vista histórico. Né? Então, lembra daquele modelo onde envolve o sistema de produção? Né? O sistema de produção envolve o que? Envolve uso de infraestrutura produtiva, conhecimento, né? O que mais? São três elementos, tá? Você precisa de infraestrutura, você precisa que é basicamente capital, você precisa de ter o conhecimento necessário para usar isso aí, e você precisa ter um elemento que é qual que é o terceiro elemento? Tá? Para gerar a produção, que faz o mecanismo de produção. Né? Então, um dos
fatores emergentes, né, de uma rede social é a produção de conhecimento, tá? É a capacidade de gerar conhecimento e fazer, né, a divisão de trabalho, tá? Então, conectar pessoas, né, significa basicamente permitir o desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento econômico, social, cultural e científico, tá? Desenvolvimento de maneira geral. Então, você divide aquilo que foi aprendido, distribui aquele conhecimento de uma forma, né, através do sistema da rede social, se divide a experiência também. Tá? Há uma divisão também de trabalho, tá? E desenvolvimento também de atividades ou talentos, né, especializado para um determinado tópico, né? Então você permite, quando você divide o trabalho, você divide a produção de alguma coisa em vários pedaços, você consegue fazer com que cada pedaço seja feito por um especialista, revisão de sistema mesmo, né? Tá? Um cara que foi, sei lá, especialista, se especializou em fazer a ponta da lança, por exemplo, né? E outro é especializado em fazer o corpo da lança. E assim você tem uma potencial de produzir produtos na lança de melhor qualidade. Tá? Então, essa é a divisão de trabalho, divisão de especialização. Interação com diferentes pessoas cria também uma oportunidade, isso é uma característica de uma rede, né, complexa, tem uma oportunidade de gerar conhecimento, novos conhecimentos, novas inovações, né, tanto na área tecnológica como também na área cultural, né? Há uma oportunidade de criatividade. Tá? Então, quanto maior a rede social, quanto mais pessoas interconectadas, maior esse efeito emergente, né, de se gerar novo conhecimento. Tá? Esse é um dos primeiros efeitos da rede social. Então, como é que podemos entender, né, esse efeito de rede social sob o ponto de vista de sistemas complexos, tá? Então, como a rede é um fenômeno muito importante, quer dizer, velocidade de comunicação, o que produz um efeito positivo é a capacidade, primeiro, de troca de informação entre as pessoas e também a capacidade de juntar mais pessoas, né, num lugar só, que tenha oportunidade, tempo, lugar, né, para ter a oportunidade de haver essa troca de comunicação. Tá? Então, um exemplo muito importante nessa fase inicial do desenvolvimento, do desenvolvimento humano foi a criação de cidades. Né? Por que a criação de cidades foi fundamental para o desenvolvimento humano? Porque foi na cidade que foi possível agregar cada vez mais pessoas num único lugar, num único tempo, num único domínio de tempo. Tá? Então, com isso, né, você cria uma rede social dentro da cidade, onde você tem uma divisão de trabalho, você consegue dividir experiência, dividir conhecimento e criar oportunidade para novos conhecimentos. Por mais inteligente que uma pessoa seja, mais importante que seja a pessoa, né, que uma pessoa que quebrou alguns paradigmas, por exemplo, né, mas é uma pessoa que tem um talento, mas é uma pessoa só, né, e tem uma única existência, né? Então, imagine várias pessoas talentosas tendo experiências diferentes. Você não consegue ter duas vidas ou duas experiências diferentes, né? Então, a capacidade de você ter essas pessoas, né, e poder trocar informação entre essas pessoas, trocar experiência e conhecimento entre essas pessoas, fazem com que gere a oportunidade de gerar novos conhecimentos e consolidem novos conhecimentos, e isso ajuda o processo produtivo, geração de riqueza, né, a partir de uma rede. Tá? E desenvolvimento de cidade não é uma coisa trivial. Né? A gente viu ao longo da história que a cidade, como rede, né, social, ele é muito complicado, não só complexo, né? Ele é complicado de se sobreviver. E a tecnologia de se viver em cidade, a construção de cidade, levou milênios, né? Você vê a história de várias cidades que floresceram e depois colapsaram, né?
tá? Então, por quê? Você precisa de uma tecnologia própria para a cidade, que é uma tecnologia que não existia. E essa tecnologia foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Por que que colapsa, né? Porque, primeiro, você juntar muitas pessoas, você tem muitos riscos. O primeiro risco é o que a gente conhece, está vivendo agora, né? Tá? Com a redução do distanciamento social, você tem grande chance de ter uma praga que acaba com todo mundo. É isso? Você tem um risco muito grande, né, de doenças, né, de guerras ou brigas também, né, atrito, né, quando você junta muita pessoa, você começa a ter esses problemas. E outros problemas típicos de infraestrutura, né, falta de água, né, falta de comida, problema de saneamento, todos esses problemas decorrentes de você juntar muita gente num espaço menor, tá, que permite essa interação. Tá? Então, a cidade, né, sob o ponto de vista tecnológico, demorou milênios, né, para ir evoluindo para ser autossustentável. Né? Hoje sabemos, né, que a cidade, por exemplo, uma cidade ele não consegue sobreviver por si só. Tá? No fundo, a cidade, o desenvolvimento de uma cidade e sustentar uma cidade implica que ele precise de todo o entorno dessa cidade. E é o entorno que gera, né, os alimentos para a cidade, que absorve a sujeira ou absorve todo o dejeto gerado pela cidade, né? E cria o entorno que gera a água, né, e a energia necessária para manter a cidade saudável e assim por diante. Ou seja, um ambiente urbano necessariamente precisa ter um ambiente rural para dar suporte à existência desse ambiente urbano. Tá? Então, isso é uma coisa que levou muito tempo, né? As primeiras cidades não tinham essas infraestruturas, colapsaram, né? Com o tempo não tinha. Na primeira seca, por exemplo, uma seca mais grave, várias cidades deixaram de existir, porque não tinha uma infraestrutura para trazer água para aquela população dentro urbana, né? Então, tem grandes vantagens, né? No desenvolvimento da cidade tem grandes vantagens, mas também tem grandes riscos, né, e problemas. Então, o desenvolvimento da cidade foi um processo de desenvolvimento tecnológico, né, e que levou também milênios para ser construídos. Tá? Então, para muitos cientistas, principalmente nessa área de redes, né, eles analisam a própria história da evolução humana sob a ótica das redes sociais, tá? Como um fenômeno emergente. A cidade, por exemplo, um fenômeno emergente gerar uma estrutura onde a própria rede social gerou o conhecimento necessário para ter o desenvolvimento e recursos, né? Gerando novos conhecimentos, né? Novos talentos, nova divisão de trabalho. Desculpe. Nova divisão de trabalho que permitiu a evolução da humanidade como um todo. Então, uma visão bem diferente, né? Uma visão sistêmica, né? A visão de rede social, tá? Que resultou no desenvolvimento humano, tá bom? Então, bom, vocês já têm até imaginam como essa conversa vai evoluir, né? Tá? Então, qual é o primeiro estágio, né, de uma rede social? Justamente uma evolução, né, desses meios de comunicação, né? Um estágio avançado, né, que foi do século passado, foi a melhoria dessas infraestruturas de comunicação, a melhoria da rede de comunicação. O que seria a melhoria da rede de comunicação? Tá? Meios que permitem troca de comunicação. Tá? Então, vieram as estradas, né, o meio de transportes, melhoria no meio de transportes fluvial, terrestre. Qual o papel, né, desses meios de transporte? Ele não só trazem pessoas e comida ou materiais, né, carga, né, para sustentar a cidade. Esse é um problema, primeiro para sustentar a cidade, que é a rede primária, né, rede social primária, tá?
ele também permite que haja um fluxo de comunicação, né, entre diversos elementos, né, o raio de ação daquela comunidade. Tá? Então, se permite que pessoas de outras comunidades, né, possam trocar informações. Tá? Então, há uma abrangência maior, permite uma movimentação maior de pessoas. Você tem começa um processo de comunicação tradicional, tipo carta, telefone, rádio, televisão, tudo isso é considerado ainda numa geração onde você tem uma evolução, uma segunda estágio, né? Onde você tem uma evolução tecnológica dos sistemas de comunicação, meio de comunicação que permitem trocas de informação. Tá? Mas, uma característica importante, apesar da televisão e do rádio atingir muitas pessoas, tá? Ainda é um processo tipo broadcast, né? Ele é um unidirecional e para todos, né? Para muitas pessoas, tá? Ele não é um processo ponto a ponto de uma pessoa para uma outra pessoa. Então, para um sistema complexo, uma rede complexa, normalmente você tem que ter uma conexão bidirecional entre elementos, indivíduos, tá? Que permite uma maximização, né? Apesar disso, esse processo, essa tecnologia de comunicação, mesmo que seja broadcast, permitiu um grande desenvolvimento no nosso século passado, né? Os 100 anos, né? Tá? Então, em 100 anos se desenvolveu um monte de coisas, né? A evolução tecnológica é gigantesca se você analisar. Tá? Isso decorrente, para muitos autores, esse decorrente da evolução da comunicação, né, da rede de comunicação que estava interconectando as pessoas, né, na rede, sob a ótica de uma rede social. Tá? Então, esse é um estágio, né, de evolução do século passado, ainda sem considerar a internet. Bom, então, vocês viram a visão de vários autores, né, e a visão que eles têm a partir, né, da rede social, a partir dessa interconexão entre as pessoas, né, o que se conseguiu chegar. Tá? Daí vocês podem imaginar o que vem pela frente, tá bom? Mas isso é uma discussão que a gente vai fazer na próxima aula, continuar essa discussão de rede social, tá bom? Vou dar um espaço, estamos ficando sem tempo, vou dar um espaço agora para vocês fazerem algumas perguntas. Não sei se. A gente vai ver sobre. Com certeza a gente vai ver. Né? A parte depois, né, dessa evolução das redes sociais, né, vai entrar a internet, vai entrar o impacto da internet nesses sistemas, aliás, a entrada de sistemas ativos. Por enquanto, tem muito sistema passivo, a internet como sistema passivo, e essencialmente você está ligando pessoas com pessoas, né? Tá? Mas está começando a entrar sistemas computacionais de uma forma ativa na rede. Isso a gente vai discutir, e certamente isso vai implicar, né, como você falou, Miguel, vai ter implicação ética e moral. E já teremos condições de discutir essas implicações éticas e morais, né, nesses novos sistemas e novos tempos. Que se der tudo certo, eu não vou estar vivo o suficiente para ver o que vai acontecer. Tá bom? Pelo menos essa é a minha esperança. É isso aí, gente. Deixa eu desligar a gravação.